O bate-bola de hoje está imperdível. Eu tive o prazer de entrevistar a querida Luciana Gomes, que é mediadora de conflitos e especialista na área familiar. E quem já não passou por uma questão familiar, não é mesmo? Um conflito, um desafio na comunicação, e hoje vamos falar justamente sobre isso. Vamos juntos nessa? Meu nome é Alessandra Vick e o meu objetivo é ajudar para que mais e mais pessoas consigam ter resultados no trabalho e vivendo de uma forma leve. E a questão familiar faz parte desse pilar. Por isso que é tão importante trabalharmos na nossa comunicação e aprofundarmos esse tema. Se você se interessou, já se inscreva no canal e acione o sininho para ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. Tem conteúdo novo toda semana. Querida Lu, que alegria recebê-la aqui no canal. Realmente fico muito honrada em compartilhar um pouco mais da sua história para outras pessoas conhecerem também, que os nossos caminhos se cruzaram já há algum tempo atrás e desde então continuamos bem unidas. Tenho a honra de ser sua mentora, de participar da sua trajetória e isso é algo que me alegra muito. Então agradeço pela confiança e já quero começar instigando, porque eu gosto de perguntar para cada convidado que vem aqui. Quem é você para além do currículo? Então me conta, Lu, quem é você para além da parte do trabalho? Conta um pouco mais da sua vida em diferentes áreas. Ah, legal. Bom, primeiro eu quero agradecer essa oportunidade, né, Ali? Sou sua admiradora, sigo seus passos, né? Desde o primeiro encontro eu falei assim, é aquilo, eu quero seguir o caminho dela, eu quero seguir a trilha dela, eu quero aprender com a Ali, né? Eu acho que foi um encontro de almas também, né? Para além da mediação. E eu gosto de falar que aquele encontro em Portugal, eu não encontrei, eu fui para encontrar a mediação, mas eu me encontrei, né? Eu me encontrei em todos os sentidos, sentidos como Luciana, Uhum. encontrei pessoas maravilhosas como você, que tenho aí dividido os meus estudos, as minhas paixões, e a mediação, para além da mediação, né? Bom, a Luciana pela Luciana. A Luciana é uma apaixonada. Eu acho que eu posso falar assim, desde pequena, apaixonada por gente, apaixonada por pessoas. Eu fui criada, minha mãe é comerciante, então eu fui criada com pessoas. Eu sou a mais nova de cinco irmãos. Então, era sempre muita gente, numa cidade do interior, onde a gente conversava com o vizinho, com o jornaleiro, com o dono da quitanda, que faz parte da nossa família, né? Era tudo ali uma família. Então, e sentar e ouvir histórias, né? Então, desde pequena eu sento para ouvir histórias. E minha mãe era costureira. Então, as pessoas iam para arrumar a manga da blusa, fazer barra da calça, e sempre ali tinha um café e um papo, né? Então, eu cresci com café e com bate-papo. Então, a Luciana é isso, a Luciana é essa paixão por gente, sabe? Eu tenho loucura em saber as histórias, em conversar. E a Luciana é mãe, né? Que é a realização da minha vida, que é o meu primeiro grande projeto, que quando eu encontrei o meu marido, né, que hoje é meu marido, o nosso sonho era ter filhos. E a gente teve dois, a Lara e o Luiz Felipe. E meu grande projeto da vida é esses dois adolescentes que não são mais Uhum. crianças. E a Luciana por ela mesma, né? A Luciana que gosta de pegar na mão, gosta de dar abraço, gosta de sentir o outro. Muito intensa, né, Lu? Acho que isso acaba Isso. descrevendo também um pouco sobre você, que você é 100% na hora que você está. Então, nós estamos aqui agora, você é 100% focada aqui em querer entregar o seu melhor, em entregar no detalhe e se preocupar realmente com as pequenas coisas. Pequenas que, na verdade, significam muito. Então, acho que esse Sim. foi um dos pontos que nos conectou bastante desde da primeira vez que nos encontramos. E Lu, como que você saiu? Primeiro, deixa eu só fazer um paralelo. Eu não sabia que essa mãe era costureira
E a minha mãe Sim. também, né? Ela que fez o meu vestido do casamento. Então, quando você foi Sim, falando, eu fui puxando aqui da sim, história. sim. E isso talvez também tenha ligação com os detalhes, né? Porque esse olhar delas, nossa, é no detalhe, é cuidar ali de cada coisa. Isso pode ter, claro, em áreas diferentes, mas ter refletido na nossa atuação também de hoje. E Lu, como é que Muito. você acabou construindo isso? Você trouxe a questão de ser mãe, um projeto que você queria, e depois como que a mediação entrou na tua vida? Conta um pouco mais sobre isso. Bom, a mediação tem muito a ver com essa costura, né? Eu já explico. Eu sou advogada de formação, meu background, né? Eu sou advogada há já 20 anos. Eu falo que eu sou do Código Civil antigo, né? Trabalhava com Código Civil antigo, com o começo aí dos computadores ainda. E sempre quando eu me formei, eu fui ser mãe, né? Me dediquei ao Felipe, me dediquei à Lara por escolha, pela essa grande paixão da minha vida. E depois eu fui me recolocando no mercado de trabalho e vi que aquilo não fazia sentido para mim, que a costura não estava dando certo. Faltava alguma coisa. Eu amo direito. Eu amo Uhum, direito. E eu falei assim, bem, tá faltando algum alinhavo aqui que não deu certo. E voltei aos meus tempos lá para refletir sobre a minha carreira. Falei, poxa, quando minha mãe era costureira, chegava alguém lá com uma calça e essa calça não servia para a pessoa. Mas a pessoa não tentava entrar dentro daquela calça que não servia, que não fazia sentido. Então minha mãe customizava, minha mãe bordava uma flor. Minha mãe fazia a barra para ficar harmônico e a pessoa saía com um sorriso, falava assim: Poxa, é isso que eu sonhei. Era essa roupa que eu sonhei, era esse vestido dessa cor que eu comprei, mas só com a cintura que a senhora costurou ali em avô para mim. Eu falei: uhum, Bom, é isso que eu quero. Eu quero fazer um direito customizado. E para eu fazer isso, eu ali no direito que eu conhecia, né, não dava espaço. E fui fazer pós-graduação em São Paulo, encontrei a Fernanda Tartucci e conheci a mediação. Eu falei, Eureka, é isso, né? É isso. Eu vou poder costurar, eu vou poder fazer, customizar as uhum, decisões de acordo com o que as pessoas querem para a vida delas, né? Elas não vão querer, se elas quiserem uma calça com a barra mais curta, eu vou conseguir, através da mediação, a facilitar que eles obtenham essa calça mais curta. Então, acho que foi isso, foi essa customização, né? uhum. E também várias amigas da minha mãe, eu sou do interior, então conta muito causos. Então, várias amigas da minha mãe chegavam super ressentidas. Olha, tive que deixar meu marido para tomar posse da casa que era do meu pai, porque meus irmãos querem pegar a casa do meu pai. Então, deixavam a família, deixavam a sua vida para viver uma questão judicial, para viver uma briga judicial de 20, 30 anos. E chegar lá na Uhum. frente, olhar para trás e falar assim: nossa, o que eu fiz para mim? Né? Para Essa que pergunta tudo que isso? você fez do começo, né? Será que ela sabia quem ela era? Né? Será que ela Uhum, sabia? Era a Luciana de uma briga judicial, mas e a Luciana ali, dos seus desejos, dos seus interesses, das suas necessidades, né? uhum, Não existe. Viveu por uma briga, viveu por uma casa, que a casa geralmente ali fica 30, 40, 20 anos ali em uma briga judicial e a casa se acaba, né? Geralmente as uhum, casas se acabavam. Eu falo, não, ela tem que viver, ela tem que ser feliz. Essa pessoa tem o direito de ser feliz. E hoje se fala muito em felicidade, né? uhum. Eu gosto muito da Constituição dos Estados Unidos, quando eu vim em direito internacional, que falava do direito à felicidade, né? Que é um dos primeiros lá direitos. E eu falava assim, poxa.
Será que o que que as pessoas estão fazendo para ser feliz? Como eu posso facilitar, que hoje eu sei que eu não consigo ajudar, né? Mas sim facilitar essa felicidade aí para as pessoas. Então, acho que Uhum. o sentido da minha vida, o sentido do meu trabalho é facilitar que as pessoas sejam felizes, que as pessoas se encontrem, né? E que eu possa ajudar a facilitar esse primeiro degrau aí. Conseguindo fazer essa ponte entre as pessoas, né, Lô? Porque É. focando agora na questão da mediação familiar, existe muito esse ponto de um casamento que não vai dar continuidade, onde eles optam por realmente se separar, porém eles são pais. Então tem crianças envolvidas, tem filhos, e eles não vão deixar de ser mãe, de ser pai, ou do papel com o fruto daquela relação, né? Mas sim como marido e mulher, ou como a relação conjugal que tinham. A questão é, isso pode ser de uma maneira mais harmônica, para não acontecer como você trouxe, passar uma vida em função de uma briga, ou de várias brigas, porque acaba sendo uma bola de neve, se não for bem resolvido. E você atua especificamente nessa área, né? Você faz seus olhos brilharem quando a É gente fala de verdade. mediação familiar, quando você fala, nossa, fiz hoje um acordo com essa família, eles conseguiram sair de lá conversando, mudaram a forma como estavam se relacionando. Compartilhe um pouco mais sobre essa atuação. Então, Ali, e é nessa busca da felicidade que é o meu pontapé inicial. As situações que são trazidas, os conflitos familiares são muito tristes, né? São muito tristes e realmente são tristes para aquela pessoa que está vivendo aquele período, né? A pessoa está com todas as suas emoções ali desorganizadas, tá com os seus sentimentos, as suas necessidades, às vezes, todas ali. Vamos pensar assim que é um monte de bolinha, né? E tá tudo desestabilizado, porque você tinha um plano de futuro, né? Uhum, Para com aquela pessoa, e de repente esse plano de futuro não é mais possível para os dois, né? Seja para um, uhum, seja para outro, ou seja para os dois. E como que nós vamos organizar agora? uhum, E a mediação familiar, eu parto desse princípio que vamos organizar as bolinhas, né? Vamos colocar a bola no chão, vamos conversar, fazer os mediandos, eles conversam para colocar essa bola no chão em primeiro lugar. Conversar o que está sentindo, quais são os seus sentimentos, quais são as suas necessidades, a falar, a conversar. Uma uhum, coisa que quando a gente está mergulhado nessa confusão de sentimentos, a gente se recolhe, muita gente fala demais, né? uhum, Mas não escuta, que uhum. tem isso, né? Essa escuta compassiva, essa escuta de escutar o outro, E né? não apenas para responder, ou não apenas para dizer, não foi isso, e retrucar, que na verdade não é uma escuta. Né? E que nós Sim, vemos quando as pessoas estão mergulhadas no conflito, isso é muito comum. Elas já não compartilham informações. É um falando de um lado, o outro falando do outro, mas elas não estão mais conseguindo realmente se comunicar. e eu vou até fazer um desafio aqui. Quando você tiver, sei lá, numa farmácia onde você tá de saco cheio porque a fila tá muito grande, você quer comprar o remédio, você tá com dor, pensa, ou qualquer outra situação que tiver emoções assim, essas bolinhas das emoções, lembra do filme como chama aquele filme da Disney que fala do sentimento, das emoções, que até vai lançar agora? Eu vou lembrar o nome. Ai, Todo fugiu. aquele Mas sim, que cada um personagem, é um. Exato, divertidamente. tem isso, que tem a raiva, tem. Uhum, sim. Então, lembra que eles estão todos lá correndo de um lado para o outro, e um desafio que eu faço para vocês: tenta escutar o outro. Será que você consegue? Será que você consegue escutar o farmacêutico falando que não tem o remédio e que vai chegar, ou que ele precisa ir até o depósito? Ou será que a gente fala assim, nossa, que desorganização essa farmácia, olha essa fila, e a gente não escuta o que o outro quer falar para a gente? E é isso que eu trabalho na mediação familiar. Eu pego essa lã
e a gente vai aos poucos, eu vou facilitando esse desembarace dessa Uhum. lã, esse novelo de lã. E com esse escutar, Ali, é uma mágica. Eu falo que tem uma hora que chega na mediação, eu nem sei, é a capacidade, não é mágica, é a capacidade das pessoas, né? A capacidade dos mediantes são os recursos que eles vão resgatar, que Uhum. nós mediadores, nós facilitamos essa, essa volta deles, dentro deles, para que eles possam resgatar os seus recursos que em várias situações já foi usado, já foi apreendidos, né? E voltar e resolver aquela questão. Uhum. E quando esses recursos aparecem, você fala assim, gente, que lindo! Um começa a falar, o outro não, eu compreendo o que você quer falar, olha, eu posso não aceitar, mas eu respeito a sua Uhum. decisão. E isso é uma coisa maravilhosa, porque quando começa a ter esse respeito pelo outro e essa escuta, a negociação de questões, questões pequenas e questões pequenas que são enormes, e questões Uhum. enormes que são pequenas, elas se dão na maior facilidade e sempre pensando, como você trouxe, no filho pensando, olha, nós não somos mais um casal. Essa semana, ontem, o mediando falou assim: eu tô pensando aqui, a gente não é mais um casal de marido e mulher, mas a gente é um casal de pai e mãe. Uhum. Acho que a gente tem que conversar direito, né? Uhum. Ele, por meio dos recursos dele, porque eu poderia ter dado uma aula ali, né, Ali? A gente, Sim. né? Sobre casal parental, de casal amoroso, né? E eles não, eles por ele. E a graça da mediação, essa independência, essa autonomia que a mediação passa. É o despertar, né, Lu? Porque o que que acontece? Normalmente eles estão muito presos no conflito, eles já não conseguem, inclusive, prestar atenção no maior foco deles, que é o filho, por exemplo. Eles já conseguem, eles acabam ficando tão presos naquele posicionamento um contra o outro que muitas vezes prejudicam o próprio filho em função dessas atitudes. E esse despertar que você trouxe da mediação de ontem é muito bonito, porque a partir dali a relação transforma. Então, eles vão Transforma. continuar pensando diferente, como você disse antes. Eles vão continuar, tem alguns momentos que vão achar que é melhor por aqui, o outro por lá, mas eles vão, através desse respeito e desse ambiente de Uhum. construção de um diálogo, as coisas começam a caminhar de uma maneira muito mais positiva, que vai ao encontro de um dos pilares da mediação, que é justamente o ganha-ganha, o pensar numa possibilidade que todos saiam satisfeitos, e não apenas uma das partes, né? Sim, sim. E com isso, eles vão adquirir esse recurso, e na próxima vez que eles encontrarem em um conflito, lógico, porque conflito a gente não é, a mediação não é uma panaceia, nunca mais vou ter conflito com o meu ex-marido, não. Você vai ter vários conflitos, porque até com seus bisnetos, né? Você vai ter uma relação continuada com aquela pessoa, seja homem ou mulher ali naquela relação, ou dois homens Uhum, ou duas mulheres, enfim. Qualquer tipo de construção familiar, né? uhum, E ali já vai ter um recurso. Eu falei assim, poxa, eu lembro que quando eu fui na mediação, quando eu coloquei a bola no chão, que eu gosto de trabalhar muito com metáforas também, uhum, para ser rápido resgatadas da memória, eu vou colocar a bola no chão e vou escutar. E vou ver o que, que ela quer falar para mim. Ah, ela quer falar que esse final de semana ela precisa ela tem necessidade de encontrar com as amigas, porque ela tem a necessidade de ser feliz, ou ela tem a necessidade de ter um convívio social. uhum. Então, esse final de semana que não é meu, eu vou ficar com o meu filho. Vou viver esse final de semana com ele e vou proporcionar isso para ela, que eu sei que ela vai voltar ainda mais forte para cuidar do nosso bem maior, que é o nosso filho. Ter essa Mas, claro, flexibilidade na relação.
É. E não ficar aquela Claro, coisa, eu não vou fazer isso porque. E aí começa a resgatar coisas lá do passado, no lugar de pensar daqui para frente como iremos fazer, né? O que queremos construir. isso. Qual é o meu interesse? O meu interesse é que o nosso filho Uhum, tenha, seja bem cuidado. Então, para o meu filho, para o nosso filho ser bem cuidado, o que que eu preciso? Eu preciso de uma relação social, eu preciso de uma segurança, eu preciso de que as necessidades fisiológicas sejam já garantidas. Então, o uhum, outro lado também precisa, né? É sair do exato. eu e para nós, né? Do que eu preciso, ela também precisa. Do que eu preciso, ele também precisa. Uhum, Então, fazer aí esse olhar para o outro, né? Como uma pessoa igual a mim, e exato. não mais como adversário. É esse ganha-ganha. Exato. E vai, isso que você falou, Lu, vai ao encontro de um outro pilar também dentro da mediação, que é isso de nós contra o problema, e não eu contra você. Então, eles saem Sim, dessa posição de um contra o outro para pensar como nós vamos resolver essa situação para ser o melhor para o nosso filho, né? Para ser o isso, melhor para nossas vidas a partir de agora. Porque a gente está isso. dando exemplo com filhos, mas isso não acontece só com filhos, às vezes é por uma questão de bens materiais, ou enfim, por N motivos. Mas a questão é conseguir sair desse lugar, ter essa visão mais ampla, no lugar de ficar ali preso no conflito, onde não consegue encontrar nenhuma saída. E entra o papel do mediador nesse momento, de ajudar aquelas partes a conseguirem sair desse emaranhado ali de nós e Uhum. de conflitos. É, vamos colocar aqui um exemplo, então, de um inventário, né? De Uhum, bens adquiridos por herança, por vários herdeiros, vários irmãos. Cada um tem as suas necessidades não atendidas também no uhum, seio familiar, né? Eu tenho, sim, você teve, todo mundo tem, mas só que a gente tem recursos para a gente saber que foi o possível. Né? A gente tem esses recursos, mas tem pessoas que não têm ainda esse uhum, recurso. Tá tudo bem, e é super normal. Pode ser que daqui a 2 semanas eu possa viver um conflito que eu não tenho recursos. E eu vou uhum. precisar baixar a minha bola, voltar para a Luciana ou pedir, ou procurar um mediador, um terapeuta, né? Se for Pedir questões, ajuda. pedir ajuda. Isso. Uhum. Ter essa E aí, humildade, identificar que não consegue resolver sozinho e tá tudo bem, porque dependendo da situação é realmente desafiador lidar sozinho e não precisa ser assim, não precisa passar por isso sozinho. sim, sim, Uhum, sim. Então, essa questão é que o mediador ele vai trazer, vai olhar para o conflito de cima, né? Vai trazer, uhum, vamos, por exemplo, esse controle. A gente traz esse controle, ele é o conflito, e todas as pessoas daquela relação, daquela família, vamos olhar por cima. Olha, tá aqui o conflito, como ele nasceu? Quais são os recursos que eu tenho? Quais são os recursos que ela tem? Vamos construir novos recursos, uhum, né? Qual é a nossa verdadeira necessidade? De nunca mais um falar com o outro? Tudo bem, esse é um combinado, tá tudo certo. Mas ou é necessidade de uma relação continuada, porque a gente tem sobrinhos, a gente tem aí essa família continuada, né, que continua aí para frente. Como que quer a gente vai manter a relação, tem que entender qual é o objetivo, né? Porque às qual é vezes o eles estão presos no conflito, mas eles não queriam estar. E esse é um ponto que a gente vê bastante, né, Lu? é, Famílias sendo destruídas, famílias se separando, se afastando completamente, mas no fundo elas não queriam isso, elas estão sofrendo muito por esse distanciamento. Então, é importante identificar, se é o caso de não, eu realmente não quero ter relação, estou bem assim e quer separar, ok, é uma decisão, se vai ficar bem com isso, ok. Agora, e nos casos em que não é isso? E nos casos que realmente quer manter a relação, que está sofrendo por essa distância? Será que continuar dessa maneira vai trazer a felicidade? Será que se continuar dessa maneira, quando estiver a, alguém passando por uma questão de saúde, não vai bater o arrependimento? Não vai bater hum, aquela coisa, poxa, por que eu fiquei presa? Eu nem lembro como começou esse conflito, que normalmente é e assim.
É assim, É. é assim, Uhum. é assim. Ou a forma que a pessoa, aí a gente vem para a comunicação, né? Que também a gente Sim. trabalha muito na mediação. A forma que a pessoa se comunica, às vezes, não é a forma que a outra pessoa entende de uma forma totalmente diferente, Uhum. né? É. É, Nossa, como nós vemos isso na prática. na prática, nós somos frutos de uma relação social, né? A gente vive, a gente aprende, a gente nos desenvolve, a gente nos constrói através de da relação social, mas essa relação pode ser a minha de Piquete, né? A minha de Piquete, que lá nós temos um costume diferente do que você, Ali, aí da região sul, né? Muito Uhum. diferente. E às vezes o seu jeito de falar não o seu jeito de falar é muito mais objetivo, o meu jeito é muito mais prolixo. Então, às vezes esse desentendimento pela comunicação, e é isso que nós mediadores a gente faz. A gente, Uhum. vamos lá, o que que é a palavra? Às vezes, teve numa mediação em que o marido ele falava que a mulher era uma vagabunda, né? Mas e ela se ressentiu muito o porquê que ela estava se chamando de vagabunda, de outros palavrões que eu não vou repetir Uhum. aqui. Mas aí a gente pegou a palavra. O que que significa vagabundo? Ah, vagabundo é chegar e não ter a comida feita. Minha mãe sempre usava esse termo. E a outra falou: Ah, não é sair com homem? Eu pensava que o vagabundo era. Ele estava falando que eu saía com vários homens, né? Mesmo ela não concordando, mas ela descobriu ali, falou assim: Ah, não, mas eu O tinha comida. significado das palavras, né? Claro que essa É, palavra por si só não era um elogio, né? Ou seja, estava num não. contexto É. realmente de trazendo a conotação negativa. Mas o significado das palavras, às vezes, é um detalhe. Foi importante você trazer isso, Lu, porque eu até vou trazer aqui um outro caso que eu tive de um casal que estava pensando em se separar muito seriamente, com dois filhos, já há mais de 15 anos juntos. E uma das coisas que estava pegando, uma das, né, teve outros pontos, mas uma das questões foi o significado do almoço de domingo. Aquele momento que, para ele, o churrasco era algo, não era o Uhum. churrasco em si, era um momento de confraternização, era um momento de partilha, porque ele fazia isso com a família dele, então tinha todo um significado, e para ele era muito importante. Enquanto para ela era, nossa, quanto trabalho, depois eu tenho que limpar tudo, e depois isso, por que que a gente não sai, não vai passear na praia, por que a gente não fica junto fazendo outra coisa? Para ela era o estar junto, independentemente fazendo o quê. E para ele era o símbolo do churrasco. E eles nunca tinham falado sobre isso. Em 15 anos, eles não sabiam o significado disso para cada um. Por quê? Porque a gente tem a tendência de é óbvio. A gente pensa, né? Ah, é óbvio que o outro sabe. Tá tanto tempo comigo, é Aham. óbvio que ele já sabe o quanto eu gosto disso, enfim. E na hora que a gente trouxe isso na mesa, um olhou para o outro e falou: Nossa, eu não sabia disso. Eu não sabia Uhum. disso. Então, a partir daquele momento, eles começaram a pensar em momentos juntos para amenizar aquele trabalho que ela tinha, que para ela acabava, poxa, eu já estou a semana inteira trabalhando, final de semana eu quero estar mais tranquilo. Então, eles pensaram formas de não dar tanto trabalho, pensaram em divisão de tarefas, pensaram em algumas coisas, e ela pensou em formas de estar mais presente naquele momento, entendendo o significado daquilo. Então, isso que você trouxe de a mesma palavra ter significados diferentes, ou no caso que eu trouxe de um símbolo ou uma atividade em família, um momento em família, para um significa uma coisa, para o outro outra, é muito importante falar desses detalhes. E se a gente não traz isso, a chance de ter uma falha na comunicação muito grande e a partir disso cada um seguir para um caminho diferente, interpretando aquela situação de uma maneira diferente, é muito grande. Eu acho que foi Lacan, né, que fala que a comunicação foi feita para dar errado, né? Foi feita para ter interpretações erradas, porque eu penso de acordo com os meus filtros, né? De acordo com aquilo que eu aprendi na infância. Olha que gostoso que eu aprendi na infância, que o churrasquinho no domingo, né?
Uhum, encontrar os meus amigos, que gostoso. E olha o que é gostoso para ela ter estar com o marido, poder passear, não ter trabalho, né? uhum, E é com esse filtro. E o que eles chegaram a um casamento que não dá certo? Não, não dá certo, porque ele quer uma coisa, eu quero outra. Mas o que representa aquilo, né? sim. É, quando eu casei, Ali, eu falava assim para o André, eu limpava a casa e passava pano na casa. Eu falei assim, André, vai lá, torce o pano, pano de chão, né? No rodo, eu colocava o pano no rodo para limpar a casa. O André ia lá e torcia. O André voltava com um pano sujo, mas o pano seco, porque estava torcido. Você imagina? Ele que porco, né? Sei lá, que ele não sabe que eu não posso passar o pano sujo em casa. E meu marido é engenheiro. Ele falou assim: Mas você não pediu para eu torcer? Não é? Se você não pediu para eu lavar o pano. Eu falei: Não, mas está subentendido que para você passar um pano de chão, quando você vai lá no tanque, você lava o pano, passa uma escovinha, torce e devolve. E aí eu falei, André, claro, a gente está com uma falha de comunicação aqui, né? Às vezes e a gente adjetiva as pessoas de acordo com Uhum. essa comunicação, com esse processo de comunicação que não deu certo, né? Com aquele Acaba taxando o outro. substrato, né? Disso. Uhum, E eu aprendi muito com meu marido, meu marido é engenheiro, então para ele eu tenho que dar para ele as coordenadas. Sendo uhum, que na casa da minha mãe, a hora que eu falava assim para minha irmã, Ivana, torce o pano, ela já sabia. Mas uhum, ele não estava inserido, ele não sabe. Então, outras pessoas aí, vamos colocar o meu chefe. O meu chefe, se eu falar para o meu chefe, não, é óbvio que eu tenho esse relatório, então para o subordinado é óbvio que você tinha que endereçar dessa maneira, né, para o meu companheiro ali de trabalho. Será que a uhum, comunicação é sim. colocando nesse do micro para o macro, né? E sempre questionar, isso é uma das coisas que eu faço muito, tanto em relação ao que eu faço, quando algo não funciona como eu tinha pensado, né? Então, tá, não aconteceu. Epa, será que eu me comuniquei bem? Será que eu Sim. passei a mensagem que eu queria? Porque se não devolveram da forma como eu esperava, eu criei uma expectativa com base numa ideia, mas eu não consegui verbalizar isso para outra pessoa. Ou eu verbalizei, mas o outro tem uma ideia sobre a mesma coisa diferente. E assim a gente começa as confusões. Então, no lugar de taxar, é tentar perguntar. É por isso que dentro da mediação, uma das grandes técnicas é perguntar, e a outra é validar, é confirmar as informações. Então, às vezes as pessoas falam, nossa, mas isso é óbvio, ou mas eu não preciso repetir. Então, peraí, seu objetivo não é esse resultado? Se você repetir para confirmar, você vai realmente validar se o outro entendeu. Porque se o outro não entendeu, você vai chegar lá na data que você queria aquilo e não vai ter o resultado. Vai ter Uhum. outro resultado e vai ficar frustrado. Então, por que não validar? Por que não confirmar? A gente começou a ver isso muito forte. Hoje em dia, são vários caminhos de comunicação dentro do trabalho, em questão familiar, várias coisas. Então, se isso não ficar bem claro para as pessoas envolvidas, vai dar problema, não vai chegar no resultado. E dentro da Sim. família não é diferente, né, Lu? Voltando para essa questão da mediação familiar. Só que às vezes essa ponte, eu costumo dizer que a comunicação ela pode ser uma ponte ou ela pode afastar completamente as pessoas. E Sim. no conflito, normalmente está afastado, já não existe, na verdade, uma comunicação eficaz. E o papel do mediador é ajudar a reconstruir, a conectar novamente. Sim. Sim, e o que você trouxe ali dessa reconexão, né? Trazer quais pontos lá na frente, lá no passado, né? Desculpa, lá Uhum, no passado, qual fonte que nos uniu, né? Qual foi a argamassa? Qual foi o concreto que a gente construiu a ponte no começo, né? uhum, Foi a admiração, foi a verdade, foi a honestidade, foi o respeito. Onde
o que faltou para essa massa até chegar agora, né? Uhum. Para construir os combinados para o caminho futuro, né? Para essa boa comunicação. Eu gosto muito de bolo. E lá em Jundiaí, quando eu sou mediadora judicial em Jundiaí, eu presto um serviço para o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no Sejusc de Jundiaí. E lá eu tenho um coordenador que também gosta muito de bolo. E a gente conversando, a gente construiu uma metáfora. Ele construiu e nós usamos muito essa metáfora do bolo, né? Que a comunicação, às vezes, pode ser um bolo solado, né? Ou pode ser um bolo gostoso, né? E que bolo que a gente quer comer? Que bolo que você idealiza? Meu Uhum. bolo, Ali, meu bolo gostoso é aquele que tem uma cerejinha em cima, e o seu? Bem molhadinho. Nada de bolo seco para mim. É. Então, o que que nós duas vamos fazer? Quais ingredientes que a gente precisa para que a nossa comunicação seja esse bolo bem molhadinho? Precisa sempre de uma validação, precisa sempre de respeito, de carinho, Uhum. de não falar palavrão. Então, nas mediações, o primeiro item que a gente trabalha é o resgate dessa comunicação. Geralmente, tem casos que não, mas geralmente a gente trabalha a comunicação. E Sim. então a gente constrói esse bolo. Então, qual ingrediente cada um colocaria? E daqui para frente, aquele bolo solado, que estava aquela comunicação, né? Que estava aquele Uhum. bolo ruim, aquele bolo pegajoso, a gente joga no lixo para construir um bolo novo. Então são vários combinados, desde ali de não falar palavrão, de não chamar de psil. Já peguei os medianos onde o marido chamava ô psil, né? E a esposa falava assim, poxa, eu gostaria de você pode me Uhum. chamar de bem, né? Uhum. Qual a outra maneira, né? O que que a gente vai fazer para a nossa comunicação dar certo? Me ligar sempre antes, marcar compromissos com 2 dias de antecedência. Não que eu não Uhum. quero ir na casa da sua mãe, mas me avisa antes para eu passar um Quero me batom, para eu me organizar, quero. organizar Uhum. emocionalmente, né? Porque as relações não são assim simples, né? Não vamos colocar Uhum. aqui, né? Não estamos no mundo de Poliana, né? Às vezes, Sim. para ir em um lugar, eu tenho que me organizar emocionalmente, né? Uhum. E esses Essa combinados que você trouxe, Lu, são coisas bem importantes. Por exemplo, eu gosto de trazer essa questão com meu marido, porque no início, cada um tem uma forma diferente, cada um vem de uma vivência, tem a sua cultura, enfim. E esse foi um choque cultural que nos pegou. Foi a questão da comunicação. Eu sou muito comunicativa, eu gosto de conversar, eu gosto de partilhar e tudo. E ele é mais reservado. Então, isso quer dizer que ele não gosta? Não, ele gosta, mas não no tempo que eu quero. Eu precisava entender o momento, o melhor momento para conversar, principalmente quando eram coisas a serem lapidadas, né? Então, início da relação, tentar entender, resolver um problema e não sei o quê. Não podia ser só no meu momento. Tinha que sentar e identificar o melhor momento, mas também não poderia deixar para depois e esse depois nunca vir, que para mim era sim, importante falar sobre. Então foi uma coisa que a gente construiu junto. Então essa ideia de idealizar uma pessoa exatamente igual a nós ou que saiba tudo não existe. A gente constrói um relacionamento, é uma construção. Nós estamos juntos, vai fazer quase 10 anos agora. Início do ano nós fazemos 10 anos juntos. Então, quem era a Ali e o João do passado não é a mesma Ali e o João de hoje, né? Nem na individualidade, nem em relação ao casal. E isso é tão lindo dentro da relação. Só que as pessoas precisam estar dispostas a construir. uhum, E não simplesmente, não era desse jeito, não, e pronto. E cada um vai já desiste, ou então assume que, não adianta. Você já deve ter escutado essa, né? Não sim, adianta. Falar isso, não, já tentei de tudo e não mas não vai adianta. mudar. É. E Ali, isso que você trouxe é muito importante para a gente pensar assim. Quando a gente quer se relacionar, muitas vezes a gente vai atrás da gente mesmo, né? A gente vai atrás de um sonho de um marido, é, ou de uma esposa,
que seja, que me escute o tempo todo, né? Que quando eu queira falar, né, Ali, abra um vinho e esteja sempre ali disposto. Não, esposa, Ali, converso com você. Isso não existe, isso é um sofrimento. E às vezes as pessoas casam pensando que vão mudar o outro. Vai dizer, não, ele é caladão, mas eu gosto de conversar. 2, 3 tempos eu mudo ele. Ah, Tira, sofrimento, causa desgaste na relação. Você perde quem você é e você tira, exato. você tolhe a pessoa de ser quem ela é. Por um determinado período de tempo dá certo, por outro não, não vai dar Não é certo. sustentável, porque tá criando um Não é personagem, tá tirando a essência da pessoa, seja de um lado ou do assim. outro. Sim, e isso pode causar, aí nós vamos para outros ramos de patologias, né? Outras coisas aí que pode acontecer. Mas é isso, Ali, é reconhecer os momentos. Você sabe que o seu marido precisa de algum, ele quer conversar com você, mas qual é o momento, né? Uhum, uhum. E, e a gente construir esses combinados dentro da relação, porque Aprender a nós. respeitar. Sim, a Luciana que casou com o André, a Ali que casou, não é a mesma Ali de Uhum, agora, e não é a mesma relação. Hoje eu já conheço quando o André precisa de um pouquinho de. Ele precisa do time dele, do tempo dele, de ficar mais quieto, né? De, uhum. de, de tomar uma cerveja com os amigos. Então eu reconheço esse espaço e ele reconhece em Sim, mim. Aí exato. existem os conflitos quando esses reconhecimentos eles não são feitos, né? Ou não são cumpridos, né, Ou não porque são. tem 2 momentos, tem um primeiro momento de identificar o que que é importante para cada um, né, Hum, tanto na individualidade como em relação ao casal, e depois é o cumprimento. Depois de sim, realizar esses combinados, de entender, como é que está sendo isso na prática. Porque esse mesmo casal que eu trouxe antes, a gente identificou na construção que eles fazia muito tempo que eles não tinham um momento só para os 2, era sempre como pai, como mãe, como tia, como filha, como filho, mas não tinha mais aquele momento da relação. sim, Então, imagina, como você vai construir de uma maneira saudável um casamento se vocês não colocam na agenda vocês dois, né? sim. Tem tanto tempo para o trabalho, tanto tempo para as outras coisas, mas as pessoas não se colocam na agenda. Você até ri Sim, quando eu falo de agenda, né, Lu? sim, sim, não, meu Deus, é minha luta Mas diária. Mas é que tem que ter essa questão de separar tempo, porque senão não sobra tempo. A correria do dia a dia, as coisas vão acontecendo, vão se deixando uma semana, um mês, é um ano, e que as coisas vão indo de qualquer jeito, pensando na relação. E isso não é diferente quando a gente traz ele, mesmo que aquele casal já não queira mais ser casal, mas tem o Sim. tempo para definir questões em relação aos filhos, precisa definir, mesmo que estejam separados. Se isso não for bem acordado, vai gerar questões no futuro também. E olha, Alice, você trouxe uma coisa assim que eu gosto muito de trabalhar, que eu acho fundamental na mediação familiar. Não é um casamento, não, o fracasso não é das pessoas, as pessoas não fracassam, né? No meu casamento, no meu divórcio, não é porque eu fracassei ou o André que foi o culpado. É o nosso relacionamento que não deu certo. Olha como é diferente. A gente Uhum, tira as pessoas, uhum, nós não somos, é o relacionamento. O que eu deixei de fazer para aquele relacionamento? uhum, Então, eu e o André, na mediação, nós vamos trazer aquele relacionamento e vai falar assim: poxa, eu deixei de levar você para jantar. Para o relacionamento, poxa, eu joguei mais videogame e eu poderia ter escutado uma música com você. Poxa, nós nos afastamos sexualmente, né? Eu deixei de trazer isso para o relacionamento. uhum, E isso é muito importante, porque às vezes as pessoas, elas personalizam o conflito. Eu sou o fracasso, ele é o culpado.
ela é o Uhum. culpado. Não, nós deixamos de fazer alguma coisa para aquele relacionamento. Normalmente Não várias coisas, foi um acumulado de várias situações. coisas. A gente Uhum, tem mania de nos culpar e culpar o outro, uhum, né? Mas o que que a gente poderia ter feito? Né? E até uhum, e é isso que você falou, mediação, a mediação familiar não é, a gente não quer fazer, não é, para fazer uma terapia de casal para recuperar o casamento. Não, ali as pessoas elas vão fazer o que elas querem, a autonomia da vontade delas. Nós estamos uhum, ali para varrer, né? Aquelas palavras, varrer aqueles pseudos motivos, varrer, né? E encontrar o verdadeiro motivo para que dali adiante, como ex-casal, ou como queiram, ou como um uhum, casal amoroso, né? Possam levar a sua vida daqui adiante. uhum. Eu gosto sempre de falar que a vida da gente é feita de ciclos. E para viver um novo ciclo, a gente termina aquele ciclo anterior, né? Então, Não um ficar preso casamento, e não consegue abrir outras possibilidades. se eu não terminar aquele ciclo do casamento, do meu casamento anterior, com raiva do homem, com raiva da mulher, com raiva do filho, como que eu vou entrar num outro relacionamento? Sempre eu vou ter raiva do meu parceiro, né, da minha Uhum, parceira. Sempre eu vou ter raiva, porque lembrando da experiência anterior, não, eu uhum. vou finalizar, vou passar essa vassourinha, eu vou falar assim: olha, meu casamento anterior não deu certo porque o nosso relacionamento não deu certo porque a gente não convivia mais juntos. Ou porque Olha os como é interesses diferente de falar. mudaram, ou porque tinham objetivos diferentes, mas identificaram e conseguiram encerrar um ciclo para permitir outro. Isso que você falou é bem importante mesmo. Né? Olha como é diferente de eu levar para uma outra relação que o André não torce o pano, que todo homem não torce o Uhum. pano. Então, nenhuma É. relação daí vai mais para frente vai dar certo, porque eu vou sempre falar, tá torcendo o Uhum, pano. E na mediação familiar, sempre no final, eu gosto de trazer isso do novo ciclo. E é uhum, muito importante porque eles sempre dizem uma palavra, o que que eles querem para o novo ciclo e o que desejam para outra pessoa. Então é muito transformador você ouvir do seu ex-parceiro que você entrou com conflito, uhum, siga adiante, vá ser feliz, desculpa, uhum. né? Perfeito. Para realmente Desculpa, conseguir virar a página. é, né? Eu tive uma mediação onde a medianda, ela, assim, eu faço mediações online. E ela não parava quieta no lugar. Ela falava, a gente começava, ela falava, eu posso pegar um café? Pode. Posso pegar um pão de queijo? Nossa, eu tô com fome. Isso que aquilo. E sempre fugindo, sabe? No Uhum. meio da mediação, da escuta. E eu vi que ela não queria escutar. Mas ela não queria escutar ou tinha outro motivo? Né? Que nós, mediadores, nós não podemos julgar, né? E Tem que esse, descobrir esse o que que é. eu tenho que descobrir qual é o motivo, o que que tá ali desorientando ela. E na mediação a gente tem um recurso, né, da mediação, o Caucus. E eu chamei ela, que Caucus é uma conversa individual entre o mediador e uma das partes, ou advogados, em que Uhum. a gente abre espaço para todos para ter essa conversa individual, para o mediador mergulhar nas informações, É, porque trabalhar às as vezes a questões das emoções. isso, e às vezes a pessoa não está confortável ainda para falar algo na frente da outra pessoa, então é um ambiente onde ela pode trazer essas questões e o mediador, a partir disso, ajudar a conduzir também. Uhum. Isso. E nessa conversa individual que eu tive com ela fez assim: "Ó, eu tô com vergonha dele porque eu traí ele. Eu não queria, eu sinto vergonha. Eu me sinto culpada por ter traído ele. E aí a gente conversou, eu falei assim, como que você se sentiria bem se eu pedisse desculpas?
E ali a gente ficou, conversou através várias, né? A gente tem várias ferramentas aí da Uhum, comunicação, várias ferramentas. E quando ela voltou, ela pediu desculpas, porque ela quis levar isso, uhum, né? Que na mediação, nessa conversa individual, a gente tem a confidencialidade, né? O mediador, ele está comprometido com a confidencialidade, que eu falo que é de um tempero diferente, né? Que o mediador, ele não pode comentar o que foi dito sem autorização dos mediandos. Ali, dali para frente, ela não saiu mais, ela relaxou, ela contribuiu, ela uhum, criou opções, fez um brainstorm. Eles eram um casal que eles não tinham filhos, mas tinham bens, fez um brainstorm de como seria dividido esses bens, como que eles queriam fazer. Ela relaxou. Olha, uhum, uhum, né, tudo que não estava dando certo, tudo que estava engasgado, tudo que estava ali na primeira conversa da mediação, era uma questão emocional, né? uhum. E esse ponto, ele vale não apenas na mesa da mediação, mas quando nós estivermos em situações onde percebemos que o outro não está confortável. No lugar de Uhum. assumir, ó, tá vendo? Ó, de novo não tá me escutando. Ó, tá vendo? Sim, Perguntar. Parece sim, que você está preocupado com alguma coisa. Tem algo que eu posso ajudar? Quer falar sobre isso? sim, E só da forma de mudar essa percepção do outro já cria um ambiente diferente. Então, isso já aconteceu sim, várias situações onde parecia que a pessoa estava incomodada e aí perguntava: não, é que, poxa, estou preocupada com alguma coisa do trabalho, eu realmente vai ter uma entrega de relatório e aquilo vai. Então, assim, não tem nada a ver com você, mas a pessoa está preocupada com aquilo. Mas a gente tende a achar que é tudo o nosso umbigo, né? Tudo ó, sim, que é o está gerando ego. é aquela coisa, quando a gente percebe, tenta verdadeiramente se preocupar com o outro, tem essa curiosidade, as coisas fluem diferente. Muito bacana essa partilha que você trouxe agora em relação a esse casal, Lu, porque normalmente tem coisas por baixo, né? Tem coisas Uhum. que por trás, quando nós investigamos, e é importante investigar, não dá para fingir que não está acontecendo, ou fingir que, não vou falar sobre isso porque é desconfortável. Não vai deixar de existir. Se nós não Sim, conversarmos sobre, aquilo só vai potencializar e uma hora explode. Sendo uma sim, relação que as pessoas desejam continuar ou não, mas que tem, por algum motivo, algo que fique interligado, como, por exemplo, os filhos, ou alguma questão de ficar interligado naquele conflito, não conseguindo virar a página, como você trouxe. Então, é sim. realmente muito importante refletir e agir diferente. Mas, Lu, queria aproveitar para perguntar, assim, acho que para fechar de uma maneira muito bacana isso tudo que a gente está conversando, para quem está nos escutando e pensa, ok, eu quero lidar melhor com os conflitos com a minha família, porque a gente sabe que é raro, ou então até diria impossível, uma família que não tenha uma situação que, eu me sinto um pouco desconfortável com aquela pessoa da família, ou com aquele Sim. ponto, porque como a gente disse antes, o conflito é normal, onde há ser humano é conflito. A questão é como nós Bom, né? lidamos com eles. Sim, Exatamente. Opiniões diferentes, isso enriquece para pensar fora da caixa, para pensar em outras ideias. Agora, o que que não enriquece? Briga, o que que não enriquece? Não respeitar o outro, não ter espaço para diálogo. Aí sim, o conflito deixa de ser algo construtivo e passa a ser algo negativo. Né? Mas uhum, para quem está uhum. nos escutando, o que que você deixaria, Lu, como mensagem para conseguir construir algo diferente nas relações familiares? Nas relações familiares, eu gosto de falar, eu aprendi com uma mediadora de Jundiaí, que é minha super parceira, a Mauana, que quando a gente tem que abaixar o som. Quando a gente está lidando nas relações familiares, ou qualquer tipo de relação, relação de Uhum. trabalho também, né? Que é comparada a uma relação familiar, que às vezes a gente passa mais tempo no trabalho, né, Ali, do que Do com que os em nossos. casa. A gente abaixa o som dos nossos julgamentos, fala assim: olha, isso é meu ou é da Ali? Isso é minha dor, isso isso é meu pensamento, isso eu aprendi com a minha mãe. E pergunta, Uhum. pergunta. Se acontecer alguma coisa que, sabe aquela coisa que, ai, ele falou que eu não engoli? Uhum. Não, pergunta, pergunta que você vai engolir, né? Às Perfeito. vezes.
não é a hora de perguntar. A gente também tem que saber, né? Às vezes também não é a hora, não é Esperar passar o momento ali das emoções, né? isso, mas ter uma curiosidade compassiva, né? Uma curiosidade autêntica. Olha, eu quero saber por que que a Ali me falou, me respondeu daquele jeito, Uhum. quando eu falei com ela. E hoje as mensagens de Instagram, né? Hoje as mensagens de WhatsApp, né? Tem várias interpretações. Então, é essa Ah, não me dica. respondeu. Não me respondeu. Ó, não tá É, interessado. A pessoa não pensa que, ó, será que a pessoa esqueceu? Será que aconteceu alguma coisa? Será que... Não, já julga muitas vezes e nem dá a oportunidade para tentar entender o que aconteceu. sim. Eu brinco que quando eu conheço uma pessoa, que a pessoa, você tem WhatsApp? Tenho. Olha, eu não respondo WhatsApp. Eu sou muito difícil de responder. Eu já falo já antes da pessoa, porque é o nosso combinado, né? As relações elas têm que ser combinadas. Então, eu acho a dica, tem alguma coisa que não desceu? Pergunta, Uhum. né? Pergunta. Mas a pergunta, ela tem que ser feita. A gente tem a CNV, né? Que é a comunicação não violenta. Como que eu faço a pergunta? Eu posso fazer assim: Ô Ali, por que que você foi tão sem educação aquele dia? Essa é uma pergunta que Já já vai começa pegar assim, levemente atravessado. atravessada. Ou eu posso perguntar: Ali, domingo passado, em que nós trocamos mensagens, você escreveu de uma forma bem, você sintetizou o que você queria falar. Você escreveu de uma forma bem rápida, né? E eu senti que eu precisava perguntar para você se você quer trazer alguma coisa a mais, o que que eu posso te ajudar, o que que nós podemos, porque eu não me senti bem. Eu, Uhum. eu Ou pensei então, que ou foi parecia que comigo. você estava bravo, ou parecia que você não queria conversar. Eu entendi bem? Será que foi isso mesmo? Eu acho que questionar de uma forma com a intenção de entender, com a intenção de compreender, não de julgar, é muito importante, que é separar, né, Lu? Por exemplo, É, a pessoa se atrasou. Ah, ó, tá vendo? Não é comprometido. Tá vendo? Ó, não é uma pessoa responsável. Ah, é sempre isso. No lugar disso, eu tentar entender o que que aconteceu. E aí depois falar para aquela pessoa a importância da questão do horário. Porque aqui tem tanto questões culturais, como também a personalidade de cada um. Para algumas pessoas, atrasar 15 minutos, meia hora, é como se não fosse nada. E para outros, 5 minutos de atraso já representa muito. Digo até por mim, eu sou uma pessoa muito sim, pontual. Então, eu tenho minha sim, agenda muito organizada. Eu busco chegar com antecedência. Então, se alguém se atrasa, aquilo mexe comigo, mas normalmente eu falo para a pessoa. Normalmente eu sim. explico. Porque às Uhum. vezes, até naquela família, naquela empresa, tem uma flexibilidade de horário diferente. Então, a gente tem que falar sobre aquilo para poder realmente dar a oportunidade de resolver aquela situação e de compreender o outro. Então, Sim. é muito boa essa colocação, Lu. E E tem eu vou a. melhorar Opa, pode aqui. falar. Pergunta em primeira pessoa, sempre falando de mim. Uhum, Essa é a dica. perfeito. No lugar de apontar os dedos, Lu, por que que você fez isso? Né? Então, É. poxa, eu me senti assim. Aconteceu Uhum. alguma coisa? Ou eu senti que parecia nervoso. Foi isso mesmo? Ou tem algo que eu possa ajudar? Já muda, né? No lugar Sim. de apontar o dedo, você foi grosso, ou você fez isso. Porque aí já Uhum. cria o contra-ataque. A pessoa ela se sente e quer ir na defensiva ou no Sim. contra-ataque. Não flui Sim. bem. Sim. Já sai resposta, já sai daqui, né? Que eu falo que aqui é o nosso, e vai para o sistema límbico, né? Aqui sai É. do nosso Sai do racional e sai racional para e o fuga. Não, eu tenho que pegar tenho que matar aquele leão. já entra ali em querer se defender, se justificar, fica o emocional à flor da pele e não agrega em nada. E Lu, É para isso aí. quem quer aprofundar um pouco mais sobre o que a gente conversou, você tem indicação de livro ou filme? Você já trouxe um filme que é para as Ah, crianças, mas que vale muito a pena para adultos também.
sim. Alguma outra indicação? Olha, antes eu queria trazer um pouquinho, eu vou retomar um pouquinho, ali com a sua permissão, Claro. que a mediação, ela não é a panaceia, né? Ela não vai resolver todos os problemas. O que resolve sou eu, é você, no seu tempo, com a sua capacidade, com os seus recursos, né? Eu não vou falar assim, olha, vá para a mediação que você vai resolver os problemas. Não, porque você que tem que resolver os problemas. Eu não vou, a mediação não vai, né? Tem que estar Eu- disposto a superar essa situação, a realmente tentar resolver. Isso. A mediação, ela é para tudo, mas não é para todos, né? Existem questões, lógico, em questões familiares que existem patologias, né? Que existem questões que só através de um estudo psicoemocional, de um tratamento precisa de um tratamento terapêutico, as pessoas precisam passar por um problema, pelo um Ela terapeuta, tentou. desculpa, Uhum. para se fortalecer para ir para uma mediação. Tá tudo bem, né? Então, eu só queria trazer esse ponto, porque às vezes as pessoas falam, nossa, mas a mediação é a paz mundial, é isso. Não, a mediação é esforço próprio. Lógico que vai ser facilitado, o mediador como diz a lei de mediação, é um técnico, ele tem recursos, ele tem estudo, eles têm ferramentas que a gente Uhum. vai colocar ali em prol daquela comunicação. Mas a mediação é para tudo, mas não é para todos. E a Uhum. mediação também não é terapia. A mediação não é terapia, São né? lugares Pode ser diferentes. terapêutico, né? Pode ser terapêutico, né? Eu me encontrar, e muita gente que faz, né, Ali, cursos de mediação, fala, nossa, é isso, eu mudei a minha forma. Pode ser terapêutico, mas não é terapia. Então, eu gosto sempre de desmistificar a mediação, né? A Perfeito. mediação vai facilitar a comunicação entre as pessoas. Agora, livro. Sou apaixonada por livros, né? Vocês podem ver. Uhum. E eu tô lendo um livro, é o meu livro de cabeceira. É O Sentido da Vida, do Viktor Nossa, Frankl, é que é um maravilhoso. livro maravilhoso, né? Em que até eu adaptei algumas técnicas da mediação para trazer esse sentido da vida, né? Então acho que o propósito, né? Qual é o seu Uhum. propósito nessa relação? E Uhum. esse propósito você está conseguindo? Não. Então, o que que vocês podem fazer? O que que vocês podem fazer por diante? Uhum. Então, acho que esse é o do Viktor Frankl. E eu vou falar para as pessoas, o filme é o Divertidamente 2, que vai ser lançado agora. Porque, Ali, uma coisa que a gente foi cultural até um tempo atrás, e que hoje, na contemporaneidade, a gente fala mais em emoções, né? E antigamente a gente escondia as emoções. Não Uhum. chora, engole o choro. Não, isso não é nada. Felicidade, o que que é felicidade? É uma utopia, né? Uhum. Medo, vai com medo mesmo. E esse filme, ele nos educa, né, a trazer as emoções, que nós Sim. temos emoções, que nós somos, sim, orientadas, guiadas por nossas emoções. Nós tomamos decisões também com o emocional, não só com o racional, né? A gente tem Uhum. um equilíbrio aí. E vários livros de Sistema 1, Sistema 2, do Daniel Kahneman, que traz, né, essas questões das emoções. Então, fica aí, Divertidamente 2 e O Sentido da Vida, de Viktor Frankl. Perfeito, Lu. Encerrou com tudo, porque realmente o filme traz de uma maneira bastante lúdica essa questão de gerenciar as emoções, que é fundamental para conseguirmos ter uma vida com mais tranquilidade, mais leveza e mais propósito, que vai ao encontro da sua indicação do livro.
que é sim. transformador. Foi um livro que mexeu muito comigo, já li há algum tempo atrás e já reli, e é algo que eu quero reler de novo, porque realmente ele faz com que nós consigamos valorizar a vida de uma maneira diferente, de realmente identificar o que é essencial. Essa questão acaba desmistificando um pouco essa ideia de propósito, traz propósito, mas não aquela coisa distante que não dá para alcançar nada disso. Ele traz de uma maneira muito palpável. Então fica aí a indicação, se quem está nos assistindo ainda não leu. Então, muito Isso, obrigada, Lu. Que encontro obrigada. maravilhoso. Trouxe vários pontos relacionados a questões que a gente vê que todo mundo acaba passando, né? Questões familiares, desafios, como comunicar aqui, como comunicar ali, ou questão de divórcio, ou algo relacionado aos filhos. Então, é muito importante refletir e pensar por onde começar, como mudar minha comunicação, como que eu posso fazer diferente para que isso acabe impactando de forma positiva na relação, seja para continuar ou não, mas que a gente consiga encerrar um ciclo de uma maneira mais leve, para não ser essa briga, essa coisa que a gente vê muito por aí. Então, muito obrigada e parabéns, Lu, por tantas vidas que você está ajudando através do seu trabalho, das mediações que você realiza, e seguimos juntas nessa linda caminhada. Sempre. Obrigada, Ali, pelo seu carinho, pelo seu acolhimento de sempre, por essa profissional maravilhosa e inspiradora que você é. E seguimos juntos. Obrigada. Obrigada, Lu. E aproveito também para agradecer a todos que nos assistiram. Se ficou com alguma dúvida, se quiser partilhar algo e não quiser mandar aqui nos comentários, pode chamar, deixei aqui na descrição, tanto o meu perfil do Instagram quanto da Lu, para vocês entrarem em contato, que nós somos super acessíveis e queremos ajudar, né, Lu? Gostamos de realmente tocar outras vidas, facilitar dentro do que nós podemos ou então indicar outras pessoas, conectar mesmo, aumentando cada vez mais essa linda rede. Obrigada e contem com a gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Já aproveita e compartilha com outra pessoa que precisa escutar essa mensagem também. Até mais!